Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de comparar com você por que deputados e senadores condenaram a ex-presidenta Dilma ao impeachment por causa das pedaladas fiscais, mas não se incomodaram muito com o crime do Michel Temer. Primeiramente, vamos pensar, o que seriam as tais pedaladas fiscais e para quem iria o dinheiro das tais pedaladas fiscais? O que eles acusavam a Dilma é de não ter esperado, deputados e senadores, ou seja, o Congresso Nacional, aprovar os créditos suplementares para manter programas do governo. Vamos pensar, o governo federal precisava manter programas de fomento à economia. Só que deputados e senadores daquela época, a gente sabe que a mando do Aécio Neves, queriam exatamente dificultar a capacidade de governo, ou seja, bloquear toda a tentativa da Dilma de governar, exatamente para julgar o Brasil numa grande crise. Segundo a acusação, naquele momento em que a Dilma não tinha a aprovação para continuar os programas sociais e continuar os fomentos econômicos, os ministérios aprovaram os tais decretos suplementares. Agora você tem noção do que são esses decretos suplementares, que são as pedaladas fiscais? Imagina que o Brasil está devendo um determinado banco e o Brasil precisa continuar funcionando, a máquina pública precisa continuar rodando. Então o presidente vira: deputados e senadores, por favor, eu preciso que vocês votem essa medida porque a gente precisa continuar crescendo a economia, a gente precisa recuperar o crescimento econômico. Deputados e senadores olham para o presidente naquele momento e falam: a gente vai, com perdão da palavra, te ferrar se você não distribuir dinheiro pra gente. A Dilma não quis distribuir dinheiro para deputados e senadores para permitirem os tais decretos, permitirem os arrolamentos de crédito. Então chega um momento em que os próprios ministérios, a própria administração dos programas sociais fala: olha, não tem jeito mais, se a gente não arrolar o crédito, ou seja, se a gente não pedir esse dinheiro emprestado de novo, os programas sociais vão parar e se parar a economia vai piorar ainda mais. Então os ministérios pegam o dinheiro emprestado e os deputados utilizam aquele momento de desespero em que a administração pública precisou de pedir o dinheiro emprestado sem autorização do Congresso para retirar um presidente democraticamente eleito. O mais importante que você precisa entender nesse momento é como foi tudo muito bem armado. Primeiro, os deputados e senadores não votam a autorização do empréstimo exatamente para forçar a administração pública a pedir esse empréstimo sem a aprovação do Congresso. No segundo momento, eles utilizam essa crise que eles mesmos criaram para poder derrubar um presidente. E cria uma futilidade em cima de acusar um presidente por uma coisa que aconteceu lá na ponta do ministério. Ou seja, seria como acusar você de um determinado crime porque um primo seu cometeu. Mas enfim, dando sequência ao raciocínio, por que eles retiraram a Dilma e não se importaram nem um pouco com os crimes do Temer, que até hoje já gastou muito mais que o valor que foi pego emprestado nas tais pedaladas fiscais? A resposta é muito simples. O dinheiro das pedaladas fiscais, aquele dinheiro de empréstimo, foi feito para injetar na economia através de programas sociais. Imagina que eu faço um empréstimo e esse empréstimo vai beneficiar as pessoas mais humildes. Eles não querem que os empréstimos beneficiem as pessoas mais humildes. Porém, no caso do Temer, a conversa é completamente diferente. Todo o dinheiro dessas medidas que o Temer está tomando, todo o dinheiro que o Temer está dando para deputados e senadores através dessas emendas parlamentares vão exatamente para aqueles que votam. Então é por isso que não interessa o crime que o Temer vai cometer e não interessa quanto dinheiro público o Temer tome dos brasileiros. Ele está distribuindo esse dinheiro entre as pessoas que votam, que são deputados e senadores. Já no caso da Dilma, por mais honesta que a Dilma fosse, só o fato dela pegar o dinheiro da administração pública e, no lugar de distribuir entre deputados e senadores, injetar em programas que beneficiam os mais humildes, incomoda e incomoda muito aqueles que têm poder. Então por que nesse momento eles lutam desesperadamente para acabar com a democracia? A resposta é muito simples. Se o brasileiro tiver a oportunidade de votar, por mais que a gente saiba que existam alienados no Brasil que nunca conheceram o que é fome, nunca conheceram o que é miséria, a maioria da população brasileira ou já passou dificuldade financeira ou já conheceu quem passou dificuldade financeira e soube o valor desses projetos sociais de esquerda na realidade brasileira. Então, se tiver eleições e se o Lula for candidato,
Não existe possibilidade de um projeto, seja um projeto espetaculoso como o do Dória, um projeto cinematográfico como o do Dória, ou seja um projeto radical como o do Bolsonaro, é muito difícil que esses projetos consigam ganhar do projeto social do Lula, até porque o projeto social do Lula tem experiência prática. Uma coisa é você prometer que você vai resolver todos os problemas de um país simplesmente vendendo nióbio e liberando armas para todo mundo. A outra coisa é você provar que os programas sociais funcionam, como a gente viu transposição de Rio, como a gente viu redução da miséria, como a gente viu muitos programas sociais fomentando a economia em locais onde pessoas às vezes nem conheciam o dinheiro. E são coisas difíceis para você que mora em capital imaginar que no Brasil, desse tamanho todo, existiam determinadas cidades onde o povo nem conhecia uma nota, nem conhecia uma cédula. Isso há 15, 20 anos atrás. Então, gente, toda vez que você escutar impeachment da Dilma, imagine uma coisa muito simples. A Dilma caiu porque ela decidiu, no lugar de distribuir o dinheiro entre os parlamentares, distribuir o dinheiro para a população. O Temer não vai cair, porque toda vez que o bicho pegar para o lado dele, ele vai pegar o nosso dinheiro e vai distribuir o dinheiro para os parlamentares que votam. E como o brasileiro em geral, tem memória curta, os parlamentares não estão nem aí pelo fato deles estarem votando agora e, de repente, nas eleições, a imagem deles está queimada porque eles apoiaram o presidente Temer. E tem mais. Existe uma parte dos brasileiros que são tão corruptos, eu digo povo, existe uma parte do povo que é tão corrupta que ela tem prazer de ver a corrupção acontecendo na Câmara. Eles acham engraçado a ideia, por exemplo, desses deputados que se dizem de direita estarem fazendo toda essa desgraça com a população, porque eles têm uma espécie de rincha com a ideia da redistribuição de renda. Eles pensam mais ou menos assim: olha, eu trabalhei muito, eu consegui comprar meu carro, eu acho um absurdo que o governo crie condições para que meu vizinho também consiga comprar um carro. Então, pensem nisso. Pedaladas fiscais, redistribuição de renda para o povo. Pedaladas do Temer, redistribuição de renda para deputados e senadores. Muito obrigado e até mais.